Em tarde iluminada, Pedro ajuda o Flamengo na vitória por 3-2 sobre o Palmeiras. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Em jogo de 6 pontos, o Flamengo bate o Palmeiras e se iguala ao time paulista em número de pontos. Em uma partida marcada por lances polêmicos, o clube carioca mostrou que nem sempre precisa jogar bem, mas tem que ser letal nas oportunidades que aparecer. Bora acompanhar a repercussão da mídia sobre este jogão e depois deixamos a nossa análise. Sem mais, tudo sobre Flamengo 3, Palmeiras 2, agora. Um encontro com tamanha concentração de talento, de poder econômico e de títulos nos últimos anos, nunca é apenas mais um jogo. É diferente, os 2 melhores times do Brasil. Desde que era jogador, para mim é o jogo mais importante. Duelo cordial entre os comandantes, mas nem sempre tão gentil entre os comandados. Um jogo intenso, competitivo, que faz parte do futebol também. Numa disputa com tanto equilíbrio, cada pequena vitória merece uma grande celebração. Para nós era uma final. De uma hora para outra, a tranquilidade numa área técnica se torna vizinha da revolta que explode bem ao lado. Era a reação de Abel Ferreira a um lance entre Jorginho e Gustavo Gomes dentro da área, que o árbitro Wilton Pereira Sampaio não considerou pênalti. Para mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Perfeito. Não impacta. Ok. Wilton, pode seguir. Os braços dele estão estendidos e não faz a flexão com impacto para empurrar. Considero o erro claro, porque na minha avaliação, a ação do Jorginho ela teve impacto. Mais um penalti que devia ter sido marcado, mas enfim. Convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. O Palmeiras teria mais com o que se preocupar, porque com apenas 3 jogadores, Rossi, Pedro e Arrascaeta, o Flamengo é capaz de rasgar uma das melhores defesas do país. Abre o placar do jogão do Maracanã! Um maestro cada vez mais à vontade no papel de goleador. Nunca Arrascaeta fez tantos gols numa temporada. Tem 20 agora. 15 deles no Brasileiro, dividindo a artilharia do campeonato com Caio Jorge do Cruzeiro. Vitor Roque não teve o mesmo espaço quando tentou invadir a defesa do Flamengo. Mas o resultado foi mais desagradável para o Léo Ortiz, que machucou o tornozelo direito quando o atacante do Palmeiras caiu por cima dele. E além da dor, teve na saída do campo uma enorme decepção. Vitor Roque! Gol! Porque Vitor Roque aproveitou que a defesa ainda estava com 1 a menos para empatar. Tá empatado o jogão no Maracanã! Não duraria muito essa igualdade, porque Bruno Fux fez pênalti no Pedro. Eles estão reclamando, Luiz, de uma falta antes da bola entrar no Pedro, do próprio Pedro no Fux. E o cuidadoso Pulgar protegia a bola enquanto a revolta palmeirense se instalava ao redor. Quando tudo se acalmou, restava a concentração do Jorginho. Não é um momento crítico, pelo contrário, é um privilégio. E após 4 passos, seguidos de um pequeno salto em distância, o Flamengo pulou de novo na frente do placar. Mas sabe como é a nação, exigente, quer sempre mais, porque sabe que o Flamengo tem de onde tirar. Ainda mais numa tarde em que o time não estava desperdiçando as chances que apareciam. Mais uma vez, numa parceria entre Arrascaeta e Pedro, que aproveitou da melhor maneira o espaço que se abriu diante dele. Absolutamente desequilibrante no jogo! Pedro e Arrascaeta somados têm 27 gols no Brasileiro, mais do que 5 times no campeonato. Mas o Palmeiras não é de se entregar. Bateu no travessão! Pode até faltar inspiração ao Palmeiras, resiliência não.
Já nos acréscimos, Gustavo Gomes mostrou isso ao Flamengo. Que para vencer o líder, precisou de um feito inédito na temporada. Pela primeira vez em 2025, o Palmeiras levou 3 gols num jogo. Agora são 8 jogos sem perder para o Palmeiras aqui no Maracanã. Uma década de invencibilidade. Confesso que foi um jogo que... Um jogo corajoso, eu diria. Vou te falar, superou as minhas expectativas. Eu não estava com expectativa tão grande para ver um grande duelo, porque os últimos jogos entre Flamengo e Palmeiras, a gente podia observar um jogo muito mais truncado. E, de fato, foi uma partidaça em todos os sentidos. E eu diria até estudado, porque fica aquele respeito ali, aquele tempero sem gosto, aquela coisa. O jogo de ontem também foi estudado, só que aí... Tanto Felipe Luiz quanto o Abel Ferreira, exatamente. Os dois foram muito corajosos. Por quê? O Abel Ferreira ele mudou o estilo de jogo. Na verdade, mudou não. Ele manteve aquilo que o Palmeiras vinha fazendo nos últimos jogos e eu estava até curioso para saber qual seria a postura do Palmeiras. E o Palmeiras chegou e encarou o Flamengo dentro do Maracanã e o próprio Abel falou isso, que foi a primeira vez que olhou nos olhos do Flamengo dentro do Maracanã. E o Flamengo foi corajoso e aí... Fico parabéns aqui ao Felipe Luiz, a gente tem que elogiar o trabalho dele, porque ele mudou o estilo do Flamengo de jogar. Quem observou ontem o jogo pode ver um Flamengo jogando igual ao Palmeiras e o Palmeiras jogando igual ao Flamengo, porque o Palmeiras foi melhor, inclusive no primeiro tempo do jogo. Teve mais posse de bola, porém não foi letal, totalmente diferente do Flamengo. O Flamengo, inclusive, pós-parado data FIFA, vem sendo letal. O 3-0 em cima do Botafogo foi um placar até mentiroso, mas foi letal. E diante do Palmeiras, o Flamengo também foi letal. Uma partidaça em todos os sentidos, desde o setor defensivo até o setor ofensivo. A começar na zaga, quando o Léo Ortiz saiu, o Danilo entrou muito bem na minha concepção. Os dois laterais do Flamengo, embora o Emerson Royal ainda precise evoluir bastante, mas o Alexandro, de novo, jogando muita bola. O Rossi foi muito importante no primeiro gol do Flamengo, porque é ele que dá o passe que quebra a linha adversária, no caso do Palmeiras. No meio de campo, o Jorginho, para mim, jogou muita bola mesmo, em todos os sentidos. Um jogador que mostrou personalidade na hora de bateu o pênalti muito bem. O Pulgar também sendo muito importante, e ele tem algo que o Jorginho e o Saúl não tem, que é a pegada, a gente falou já sobre isso. E já voltando, já voltou muito bem, é um jogador extremamente importante para o Felipe Luiz. O Arrascaeta, repito, mais uma atuação primorosa desse Uruguai, que na minha concepção é o melhor jogador do futebol brasileiro em 2025. Inclusive no Campeonato Brasileiro ele tem mais participação em gol do que partida disputada. São 26 jogos e 27 participações em gols. É algo absurdo. O Pedro, assim, olha, vou te falar, é muito recente o jogo foi ontem, mas eu arrisco dizer que a partida do Pedro contra o Palmeiras foi a melhor atuação do Pedro com a camisa do Flamengo. Em todos esses anos? Muita bola em todos esses anos. Foi um repertório absurdo. E o melhor, a gente pôde ver um Pedro fazendo aquilo que o Felipe Luiz tanto pede, que é um jogador que, embora seja centroavante, não é só fazer gol, é ajudar na marcação. E a gente pôde ver isso nos gols do Flamengo. Vamos lá. O primeiro gol do Flamengo, quando ele recebe o passe do Rossi, o que ele faz em cima do Fux é brincadeira. Ele tirou o Fux para nada. Ele passa pelo Fux e acha e dá um passe de profundidade pro Arrascaeta, e o Arrascaeta sai cara a cara com o goleiro e faz o gol. E o terceiro gol do Flamengo é ele que rouba a bola e depois ele recebe a bola e faz o gol. Por que ele rouba a bola? Porque ele está fazendo uma função que o Felipe Luiz pede a ele, que é marcação também, ou seja, intensidade. Então foi uma partida, em todos os sentidos, do Flamengo muito boa. Eu discordo de quem diz que o Flamengo jogou mal. E tem gente dizendo isso. Eu concordo que o Flamengo, de fato, em alguns momentos, esteve abaixo do Palmeiras. Mas aí o Flamengo está sendo aquilo que a gente tanto pediu, sendo letal, tendo as oportunidades, botando a bola na rede. O Flamengo teve 3 chances de fazer gol. As 3 chances, a bola foram para a rede. E a vitória foi conquistada. Uma vitória muito importante, que mostra novamente que o Flamengo vai brigar pelo título. Uma vitória que dá ânimo aos jogadores, uma vitória que mostra que o Felipe Luiz é um baita treinador. Porque as substituições no segundo tempo foram substituições de leitura de jogo. Sobretudo na entrada do Carrascal, que está jogando muita bola, e do Gonzalo Plata. Esses 2 jogadores ajudaram demais. E o Saúl também, entrando na vaga do Pulgar, também ajudou demais. Então, assim, fica aqui o elogio
ao Flamengo, ao técnico Felipe Luiz e aos jogadores que fizeram uma grande partida. Só para finalizar, embora o Luiz Araújo não tenha participado em gol, mas foi um jogador extremamente importante taticamente falando, porque foi ele que segurou o Piquerez. Várias vezes ele fazia a recomposição defensiva, tal como Samuel Lino para segurar o Kelvin, porque eram os dois jogadores que estavam avançando demais e o Abel Ferreira vem utilizando esse estilo de jogo. Então o Felipe Luiz fez uma leitura extremamente correta, botou esses dois jogadores para fazer a recomposição defensiva e o torcedor que critica o Samuel Lino em números, beleza, eu até entendo que ele pode performar melhor, mas taticamente falando, tanto Samuel Lino quanto Luiz Araújo fizeram uma grande partida. Então parabéns ao Flamengo, uma vitória que deixa o campeonato totalmente numa briga acirrada. Pedrosa, a gente fala muito aqui, tem falado muito da temporada do Arrascaeta, né? Sim. E o Pedro também viveu vários momentos nessa temporada, ainda mais com o Felipe Luiz. E a torcida pediu, e a gente brinca que a torcida sabe tudo, né? A torcida tem pedido há algum tempo, o Pedro tem que ser titular, o Pedro tem que ser titular. Ele já deu uma resposta contra o Botafogo, quando o Botafogo tinha um certo domínio ali no primeiro tempo, e aí na efetividade do Pedro, no finalzinho do primeiro tempo ele mostra, olha, de que adianta também a gente não tá com a posse hoje, mas eu tô fazendo o que importa no futebol, que é o gol, que é o que ele sabe fazer bem, que era o único, na verdade, problema do Flamengo na temporada. Tem volume, tem posse, joga bem, é construtivo, tudo. Porém, para botar a bola na rede, às vezes tinha uma falhazinha. E o Pedro é a solução para esses problemas. Como jogou bola o Pedro ontem, hein, ô Pedrosa? Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa. Para mim, a partida do Pedro é uma partida nota 10. É impressionante o que ele fez ontem. Lógico, com grande auxílio e luxuoso auxílio do Arrascaeta, mas o Pedro, para mim, foi o cara que decidiu o jogo. Não só com esse trabalho com bola, fazendo pivô pro gol do Arrascaeta, mas depois ele mesmo fazendo a roubada de bola em cima do Aníbal Moreno. O Palmeiras ontem teve uma dificuldade muito grande, individualmente falando, e o Flamengo soube jogar em cima desses erros. Então, para mim, a tônica da partida foi essa. O 3-2, ele já mostra como os dois times foram corajosos, como eles vieram jogar dentro do Maracanã. Então, a partir do momento que esses dois times foram corajosos, saíram mais gols, o jogo foi mais destravado. A gente olha para o primeiro tempo, era um primeiro tempo que até o momento do gol do Flamengo, Palmeiras que jogava melhor. Só que o Flamengo nessa belíssima falta cobrada, reposição ali do Rossi, treinado, tá, gente? Aquilo é treinado, não tem acaso ali. O Rossi não deu um chute pra frente e achou o Pedro. Aquilo ali é treinado. O Flamengo é um time que constrói o tempo inteiro com o Rossi, porque ele é bom com a bola no pé. Ele lança o Pedro, o Bruno Fux vai mal no lance, o Gustavo Gomes também vai mal, só que tem uma coisa no futebol que é muito difícil de você marcar. Quando dois jogadores entendem a mesma jogada. Quando o Pedro domina a bola, o Arrascaeta já tá disparando para poder fazer o facão e dar a opção pro Pedro. Porque os dois jogadores se conhecem, são jogadores entrosados e sai o primeiro gol do Flamengo. Claro que teve a questão do lance do pênalti, eu acho que a gente não pode passar pelo jogo sem falar sobre ela. A gente vai daqui a pouco falar, vamos falar já. E aquilo ali poderia ter mudado o rumo da partida. Eu acho que o Palmeiras, inclusive, joga melhor no primeiro tempo, coletivamente falando, porque o Palmeiras teve que correr atrás do resultado também. Então, obviamente, você vai se abrir mais, você vai tentar propor um pouco mais do jogo. Mas, de qualquer forma, o próprio Flamengo, no primeiro tempo, soube se defender e soube jogar. Soube marcar, por mais que tenha feito uma boa partida. Esse cara aí que tá com a bola, que tá num momento iluminado, que é o Vitor Roque. O Flaco Lopes não foi tão bem. Acho que o Andrés Pereira sentiu muito o jogo e isso é mérito da torcida do Flamengo, é mérito do ambiente que se criou dentro do Maracanã, que há muito tempo a gente já não viu o Maracanã dessa forma. Então acho que o Andrés Pereira sentiu muito o jogo, o Aníbal sentiu e o Bruno Fux, para mim, foi o vilão pelo lado do Palmeiras. Claro que a gente não vai colocar ele como um jogador ruim, nada disso, mas ele cometeu falhas cruciais para dentro da partida. Então, coletivamente, se você for olhar, os dois times foram bem. Só que, individualmente, foi aí que a partida foi resolvida. Porque o Pedro apareceu, o Arrascaeta apareceu e o Fux e o Aníbal Moreno apareceram negativamente. Então, no segundo tempo, quando o Flamengo já tinha o 3-1 no placar, você olhava o jogo, estava controlado. O Palmeiras não conseguiu fazer um grande jogo de volume. Tanto é que teve um momento ali do Carrascal que o Flamengo ficou mais perto de fazer o 4-1 do que o Palmeiras 3-2. Sim. Uma bola que ele acaba chutando para fora, uma saída ali do Everton, mas do Everton, perdão, do Carlos Miguel. E naquele momento ali você olhava, cara, o Flamengo tá soberano dentro da partida. Então para mim foi um grande jogo do plano de jogo do Felipe Luiz, que é um baita de um treinador. Se o Pedro e o Arrascaeta estão jogando a bola que eles estão jogando hoje, não só por eles serem craques, mas isso tem muito a ver com o Felipe Luiz, pela exigência do
o jogo dele, modernizou tanto o Arrascaeta quanto o Pedro. O Arrascaeta é o melhor jogador do Brasil, o melhor jogador da América do Sul e é a melhor versão dele também. E o Pedro, se ele atender às exigências que o Felipe Luiz está pedindo, ele vai se tornar um jogador mais completo. Porque se o Pedro não se modernizasse, ele ia ser um atacante que fazia muito gol, mas ele não ajuda sem a bola e ele ia perder espaço como vinha perdendo. Ontem não, ele deu carrinho, ele roubou bola, ele foi o jogador que o futebol moderno pede. E por isso ele conseguiu decidir a partida ontem. Essa partida também, gente, teve muitos lances polêmicos para cada lado. A gente separou os lances mais comentados. Primeiro é esse aí. Esse foi logo no começo, né, do jogo. O Jorginho empurra, o Gustavo... Parece... Ai, não vou falar não, depois no off eu falo pra vocês. Tá. Tinha um jogador do Botafogo ano passado que fez isso algumas vezes, mas marcava o pênalti. Isso aí é pênalti ou não é? Começa com você, Vene Casagrande. É muito pênalti, gente. Assim, com todo respeito, o torcedor do Flamengo que falar que isso aí não é pênalti, porque tá sendo totalmente clubista. Óbvio que na primeira vez que eu vi o lance, eu até fiquei com certo receio, pô, será que teve de fato um empurrão? Porque assim, de verdade, me estranhou o Jorginho fazer isso. Eu o Jorginho também, é um jogador extremamente experiente. Vene, como é que o Jorginho isso. simplesmente larga o lance e empurra, ele nem disputa a bola. Pra mim foi pênalti, tá? Eu acho que se eu tivesse que marcar o pênalti, se eu fosse o árbitro, o que me chama mais atenção também foi o VAR não ter chamado o árbitro para analisar o lance. E aí eu não sei se isso vai acontecer daqui pra frente. Eu acho que os chefes da arbitragem precisam falar sobre isso, porque assim, beleza, o VAR não quis se meter, não se meteu, deixou pela decisão de campo, ok. Só que eu acho que isso aí é pênalti, porque o Jorginho nem participa do lance e ele utiliza as duas mãos. Se fosse uma mão só, a gente poderia até discutir se de fato teve um empurrão ou não. Mas foram as duas. Olha isso, ele nem sobe na bola. Não, ele vai só pra empurrar. E eu acho que ele tá inteiro, ele tá de frente pro gol. E tem um detalhe, ele empurra antes do Gustavo Gomes cabecear. Então acho que atrapalha demais o jogador palmeirense na hora de cabecear. Eu acho que foi pênalti. Mas aí eu vou entrar naquilo que eu falei sobre Palmeiras e São Paulo também. Dizer que perdeu só por causa disso, no caso o Palmeiras na ocasião conseguiu a vitória, dizer que só foi por causa da não marcação do pênalti, também acho absurdo. Tem mérito do adversário no caso. Não, tem, mas no início do jogo, eu acho que assim... Condiciona o jogo, condiciona. Mas isso não tira o mérito da partidaça do Flamengo, porque eu vi muita gente dizendo isso, só venceu porque não teve o pênalti pro Palmeiras. E aí é o mesmo discurso que o Palmeiras utilizou contra o São Paulo. Quem garante que se tivesse o pênalti teria o gol? Mas eu acho que esse não deve ser o assunto. Eu também acho. Entendeu? É isso. O assunto foi pênalti? Eu sempre falo isso aqui. Um lance desse mina o jogo. Mina a cabeça, mina isso foi o que me chamou mais atenção, Fernanda, porque os jogadores palmeirenses, qual é a virtude do time do Palmeiras? É o lado mental. E eu percebi que depois desse lance aí, eles ficaram... Você chegou a reparar o Abel? O Abel tava também. Igual o Siri na lata. Mas eu te responder de maneira sucinta, sim, achei pênalti. Pênalti pra você também, Pedrosa? A pergunta do Vene é, eu não consegui entender como o Jorginho tão experiente fez isso. Eu consigo, é desespero. Porque ele ficou desesperado com a chance do Gustavo Gomes, que é um jogador que faz muito gol de cabeça, fazer o gol. Então o que acontece? Antes dessa imagem aí, que a gente já tá mostrando do empurrão, eu acho que o segredo de você olhar e falar se é pênalti ou não, é o que acontece antes. Qualquer bola em disputa, você tem um jogador do Flamengo e você tem um jogador do Palmeiras. Pra mim, uma disputa de bola, um cara que vai limpo na jogada, ele tem que estar olhando pra bola e, obviamente, tendo o seu marcador como referência. O Jorginho, em nenhum momento que a bola tá viajando, ele olha pra bola. Ele só olha pro Gustavo Gomes. E tem um momento, que é esse momento do empurrão, que o Gustavo Gomes se desvencilha dele e o Jorginho fica meio tipo assim, cadê? Quando ele acha, ele dá um empurrão pra poder atrapalhar o Gustavo Gomes. Então, assim, pra mim, não tem nem discussão. Desculpa, tem que ser muito, muito clubista pra achar que isso aí não é pênalti. É verdade. É muito pênalti. E digo mais, teve muita gente justificando o critério do Wilton Pereira como se ele fosse correto por ter seguido esse critério. Não, ele não é correto por ter seguido esse critério. Ele tem que respeitar a primeira regra do futebol. Porque, por exemplo, teve um outro empurrão ali, teve um outro empurrão aqui. Então, beleza, se ele adotar um critério, então, dentro do jogo, que bico na canela não é falta, então bico na canela não vai ser falta. O critério tá errado, pô. Entendeu? Então, assim, não faz sentido isso. A arbitragem do Wilton Pereira foi horrível ontem, não só pro Palmeiras ou pro Flamengo, foi horrível de forma geral. Ele ignora faltas, você vê coisas dentro do jogo, que a gente não vai mostrar o lance aqui capital, a gente mostra mais o lance capital, que são coisas que irritam. Então, o produto Palmeiras e Flamengo é o melhor jogo que o futebol brasileiro pode ter. Sim. São vários craques. Aí alguém que assiste lá fora olha a nossa arbitragem e fala assim, não é possível.
Só pode ser sacanagem. É muito ruim pro nosso produto a qualidade da arbitragem que a gente tem. Não são profissionais, não tem a ver com o Palmeiras, não tem a ver com o Flamengo, eu sempre cito isso aqui. Eu odeio teoria da conspiração, eles são horrorosos. E ontem sobrou pro Palmeiras, como daqui a pouco vai sobrar pro Flamengo. E tem uma coisa, a gente fala tanto do mental dos jogadores, cara, o árbitro também tem mental. Tem. Entendeu? Inclusive... E assim, eu fico sentindo às vezes, a gente fala que não tem critério. Sabe quais são os critérios? Que às vezes eu fico com a impressão? São as circunstâncias. E ele muda o critério dentro do jogo. Então, o critério dos árbitros no Brasil são as circunstâncias. É o que está acontecendo aqui. Então agora é isso. E aqui agora, então agora é aquilo. Entendeu? Então... Inclusive, hoje eu até vi uma informação, porque eu não vi durante a transmissão. Marcelo Correge, repórter do Plim Plim, ele falou que o árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, passou um período lá na Granja Comari se preparando para esse jogo, não só na parte física, mas também conversando com o psicólogo. Ou seja, eles também estavam se preparando para esse lado, para não é... Olha a pressão que estava em cima do árbitro. E aí, vamos ver um outro lance polêmico. Esse foi o primeiro no início do jogo. Essa falta Isso aí... é disputa. É isso que as pessoas... Pedro, Não, aqui no Pedro. Isso pra mim não foi nada. Zero também. Zero. Eu acho que o Fux ele quis tirar proveito da situação. Sabe? Claro. Cavar uma falta em cima dele. Ele se colocou na frente da trajetória do Pedro. E o Pedro não é jogador de raio-x. Então, ali naquele momento ali, o Pedro, cara, sai da minha frente, eu quero correr, entendeu? Sim. É diferente do lance do Gustavo Gomes e é diferente desse lance aí também. Futebol, gente, eu já falei isso aqui algumas vezes. Conversa com qualquer professor de escolinha, de futebol de base, de futebol profissional. O braço, ele é feito para ser usado. Você joga com o braço. Se você não usar o braço hoje dentro do futebol, você não vira jogador profissional. Porque a disputa por espaço é completamente normal. É diferente do empurrão. Nesse lance do Danilo com o Vitor Roque, aquilo ali é disputa por espaço. O lance do Pedro com o Bruno Fux é totalmente diferente. É uma disputa que o Pedro tá tentando buscar um espaço. Aí você olha o lance do Jorginho, é empurrão. Então, assim, pra mim, isso não é falta. Isso aí não é falta. A produção botou o lance... próximo. Qual? Esse aí. Isso pra mim é falta. Isso é falta. Isso pra mim é falta. Porque aí depois sai o gol do Palmeiras. Isso aí é falta. Gente, assim, não tem como não achar que isso foi falta. Não foi falta. Aí depois sai o gol do Palmeiras. O critério do Wilton é esse. Tá errado o critério, porra. É isso. Tá errado o critério. Por falar em gol do Palmeiras, eu tenho que fazer uma crítica aqui ao Flamengo. Ao Flamengo, não é só o Felipe Luiz, jogadores, médicos. Gente, a forma como o gol do Palmeiras sai, o primeiro gol do Palmeiras é um absurdo. Sim. É coisa de juvenil total, nem sub-11. Nem na pelada que rola lá em Niterói, na praia de Caraí, as pessoas dão um mole como esse. O que aconteceu? O Léo Ortiz saiu machucado. E ficou aquela dúvida se o Léo Ortiz iria sair ou não. E durante 3 minutos o Flamengo ficou com um a menos. Diante do Palmeiras você não pode dar um mole desse. E o gol sai justamente aonde? Do lado do Léo Ortiz, uma bola aérea do Vitor Roque. Jogador que, teoricamente, o Léo Ortiz estaria marcando. Era óbvio que alguém poderia pegar a bola ali e jogar para fora para ter a substituição. O médico deveria levantar a mão e falar, vai sair. Alguém deveria ter feito. O Léo Ortiz não deveria ter saído por lá, do outro lado do gramado, deveria ter saído pelo lado que o Danilo iria entrar. Faltou experiência. Você dar um mole desse em um jogo diante do Palmeiras pode te custar caro. Nesse jogo não custou, mas o Palmeiras conseguiu empate através de uma bobeada, mole total dos jogadores, comissão técnica e até mesmo do médico. Falar no Léo Ortiz, o Flamengo informou que o zagueiro, substituído ainda no primeiro tempo, foi encaminhado para o hospital, onde realizou exames e radiografia e também ressonância magnética. O resultado não apontou fratura, apenas um estiramento no ligamento do tornozelo direito. O atleta já iniciou o tratamento com o departamento médico do Flamengo. Posso trazer uma atualização sobre isso aí? Pode sim, claro. Informação, ele se apresentou muito bem hoje ao Flamengo, o Departamento Médico do Flamengo comemorou, porque dos males o menor, e existe a expectativa até dele conseguir ficar à disposição para o jogo do dia 29, contra o Racing, o segundo jogo pela semifinal da Libertadores. E por que o DM comemorou? Porque a preocupação foi tão grande que eles ficaram com medo de fratura e poderia ter sido algo muito grave. E o próprio jogador, que está na expectativa de ser convocado na próxima data FIFA, ficou com essa preocupação também. Mais dos males o menor, e existe a chance de ele ficar à disposição para o segundo jogo contra o Racing. Pivô e encaixes. A tática do Flamengo que quebrou a defesa do Palmeiras. Na tarde de um Maracanã lotado, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3-2. Em um confronto que ficou marcado como uma final antecipada no Campeonato Brasileiro. O clássico entre o líder e o vice-líder foi digno de um jogo de alto nível, marcado pela intensidade e a alternância de domínio.
Ambos os times construíram diversas oportunidades, mas foi o Flamengo quem se mostrou mais eficiente, aproveitando-se de detalhes táticos fundamentais para sair com os 3 pontos e se manter vivo na disputa pelo título, empatando com o Palmeiras em número de pontos. Um jogo de contrastantes, estilos de jogo. O primeiro tempo do jogo foi dinâmico e teve uma alternância de momentos em que um time dominava o outro. O Palmeiras, como é de se esperar, tentou impor sua forma de jogo. O time de Abel Ferreira apostou na forte conexão entre Vitor Roque e Flaco Lopes, que se mostraram perigosos em várias situações. Vitor Roque, com sua velocidade e habilidade, e Flaco Lopes, com sua presença diária e boa finalização, criaram bons momentos de ataque, mas o Flamengo não se deixou abalar. Por outro lado, o Flamengo se adaptou à pressão do Palmeiras e soube se comportar taticamente para neutralizar os pontos fortes do adversário. Em vez de seguir sua abordagem habitual de troca de passes a partir da defesa, o Flamengo se ajustou com a proposta de saídas rápidas e diretas, utilizando o pivô de Pedro e a movimentação de seus companheiros. O Flamengo fez 3 gols, sendo o primeiro um pênalti convertido por Jorginho, o segundo uma bela assistência de Pedro para Arrascaeta, e o terceiro um gol de Pedro, que selou a vitória. A eficiência do time de Jorge Sampaoli, apesar das dificuldades iniciais, foi um reflexo claro de uma estratégia bem executada. A evolução tática do Flamengo, saídas rápidas e conexões diretas historicamente, o Flamengo se caracteriza por um futebol de toque de bola e posse, com o objetivo de manter o controle do jogo e desgastar o adversário. No entanto, o jogo contra o Palmeiras exigiu um tipo de abordagem diferente, sabendo que o time paulista pressionaria com intensidade, especialmente por meio de Vitor Roque e Flaco Lopes. O Flamengo optou por explorar as saídas rápidas, especialmente com o goleiro Rossi. O objetivo era claro: escapar da pressão palmeirense através de lançamentos longos, conectando Pedro diretamente, sem a necessidade de envolvimento excessivo dos defensores. Dessa forma, o Flamengo poderia criar superioridade numérica nas transições e explorar as fragilidades do sistema defensivo palmeirense, especialmente as limitações individuais do zagueiro Bruno Fux. O primeiro gol do Flamengo ilustra bem essa mudança de estratégia. Pedro, que se posiciona entre os zagueiros, recebe uma bola longa de Rossi. O zagueiro Bruno Fux, que deveria estar protegendo a área, sai de sua posição para pressionar Pedro, criando um espaço significativo nas costas da defesa. Com a pressão de Fux, Pedro conseguiu se desvencilhar e atrair a marcação para criar o espaço para a finalização de Arrascaeta, que não desperdiçou e abriu o placar. O desafio da defesa do Palmeiras, o encaixe defensivo e as falhas à defesa do Palmeiras, que normalmente adota uma estratégia de marcação individual e encaixe, ficou vulnerável diante dessa abordagem mais direta do Flamengo. Quando Bruno Fux saiu de sua posição para pressionar Pedro, a cobertura do setor defensivo ficou comprometida. Gomes e Piquerez, ao avançarem para cobrir o setor, deixaram espaços que Pedro soube explorar de maneira inteligente. Marcação de 1 contra 1 se mostrou ineficaz diante da movimentação rápida do atacante rubro-negro. Os volantes do Palmeiras, Aníbal Moreno e Andréas Pereira, também falharam na proteção defensiva. O Flamengo soube explorar o vazio deixado pelo posicionamento de Andréas, que frequentemente se posicionava de maneira errada, deixando espaços no meio-campo. Esse desajuste tático permitiu que Pedro e outros jogadores do Flamengo pudessem se movimentar livremente. Filipe Luís, lateral esquerdo do Flamengo, teve papel fundamental nesse ajuste. Ao mudar a dinâmica de saída de bola, com Rossi buscando lançamentos longos para Pedro, o Flamengo forçou os volantes do Palmeiras a sair de suas zonas de cobertura, permitindo que os jogadores de ataque rubro-negros ganhassem liberdade para se movimentar. Esse pequeno ajuste tático foi crucial para quebrar a defesa palmeirense, que por mais sólida que fosse em outros jogos,
Não conseguiu lidar com a velocidade e a precisão das transições rápidas do Flamengo. A conexão Pedro e Rossi. Uma dupla mortal à combinação entre Pedro e o goleiro. Rossi foi um dos maiores destaques dessa vitória do Flamengo. Com Rossi constantemente buscando bolas longas, Pedro tornou-se um pivô de excelência. Ele se posicionava de maneira a atrair a marcação, criando espaços para os demais jogadores. No segundo gol, por exemplo, a movimentação de Pedro não só atraiu Fuchs, mas também fez com que a defesa do Palmeiras perdesse o controle de outras zonas, permitindo que Arrascaeta ficasse livre para finalizar. Além disso, a movimentação de Pedro, ao recuar para atrair a marcação e abrir espaços, foi crucial para a construção das jogadas ofensivas do Flamengo. Em várias situações, ele não tocou na bola, mas sua movimentação inteligente criou as condições ideais para os outros jogadores do Flamengo aproveitarem a desorganização defensiva do Palmeiras. A estratégia de jogar em transições rápidas, com lançamentos precisos, também contribuiu para a fragilidade defensiva do Palmeiras. Isso ficou claro no segundo gol quando Pedro, após receber um passe longo de Rossi, conseguiu se desmarcar, puxando Fuchs para o meio-campo e deixando Arrascaeta em uma posição privilegiada para finalizar. O papel de Filipe Luís. A inteligência tática do Flamengo, Filipe Luís, o experiente lateral esquerdo, teve um papel decisivo no sucesso da estratégia tática do Flamengo. Ele conseguiu fazer o time se comportar de forma mais dinâmica, ajustando as saídas de bola e orientando os jogadores a utilizarem os lançamentos longos com mais precisão. Esse movimento foi uma adaptação inteligente ao tipo de jogo do Palmeiras, que, apesar de ser defensivamente sólido, mostrou fragilidade quando pressionado de maneira intensa. Além disso, a movimentação de Filipe Luís, junto com a participação de Arrascaeta e Lino, foi fundamental para ampliar os espaços nas laterais e criar as condições para a troca de passes rápidos, que muitas vezes resultaram em lances perigosos. Filipe Luís não apenas foi um defensor sólido, mas também soube sair com inteligência para criar alternativas ofensivas. O protagonismo de Pedro. A ascensão do centroavante. O grande nome da partida foi Pedro, que foi diretamente responsável por 2 dos 3 gols do Flamengo, além de gerar o pênalti convertido por Jorginho. O atacante se destacou não só pelos gols, mas pela participação em todas as fases do jogo, ajudando a iniciar jogadas, criando espaços e se tornando uma referência no ataque rubro-negro. Seu gol, que sacramentou a vitória por 3-2, também representou seu protagonismo na busca pelo título brasileiro, além de seu crescente papel como um dos principais artilheiros da história do clube. Pedro, que alcançou a marca de 152 gols com a camisa do Flamengo, também se mostrou humilde ao falar sobre sua titularidade, reconhecendo o trabalho coletivo e deixando claro que quem escolhe a formação titular é o treinador. Essa postura reflete o amadurecimento de Pedro como jogador e a importância de seu papel dentro do elenco. Conclusão. A briga pelo título está abertíssima com a vitória. O Flamengo se igualou em pontos ao Palmeiras, criando uma disputa ainda mais acirrada pela liderança do Campeonato Brasileiro. A vitória não só serviu como um statement tático de Jorge Sampaoli, mas também como uma demonstração de que o Flamengo está cada vez mais preparado para lutar pelo título, seja no Brasileiro ou na Libertadores. A estratégia de saídas rápidas, a movimentação inteligente de Pedro e a adaptação de Filipe Luís foram fundamentais para superar a defesa sólida do Palmeiras e se manter na luta pela taça. Agora, com um elenco cada vez mais entrosado e taticamente afiado, o Flamengo segue sua caminhada, sabendo que nos jogos que restam, cada confronto será decisivo para a disputa pelo título. O Palmeiras, por sua vez, terá que corrigir suas falhas defensivas e ajustar sua postura para manter a vantagem que ainda possui na tabela. O campeonato promete fortes emoções até o final,
E o jogo entre Flamengo e Palmeiras foi apenas o começo de uma reta final que se desenha inesquecível.